moços lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar da quarta temporada de Stranger Things, porque enquanto ela não estreia, a gente super pode teorizar, especular, principalmente com as novidades que vão saindo ao longo dos meses. E recentemente, os roteiristas de Stranger Things fizeram um tweet com uma foto de uma lousa cheia de referências de filmes que foram utilizadas para a quarta temporada de Stranger Things, e por isso, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essas referências, o que elas podem significar para o enredo da quarta temporada. E, gente, olha só, deu um trabalho fazer esse vídeo, então já deixa aquela sua força, clica no gostei e se inscreve aqui no canal para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades aqui, e teremos muitos vídeos de Stranger Things ainda que eu tô planejando aqui para vocês. A gente sabe que os irmãos Duffer adoram uma boa referência de filme clássico, tanto que na segunda temporada eles fizeram vários posters que eram inspirados em filmes clássicos, como A Hora do Pesadelo, Aliens, Tubarão e muitos outros, e na época a gente conseguiu ter uma boa ideia de como seria o enredo da segunda temporada a partir desses posters e dessas referências. Então esses filmes do quadro dos roteiristas podem dar algumas pistas do que a gente pode esperar para a quarta temporada de Stranger Things, enquanto as gravações não retomam, lembrando que provavelmente a série vai se passar no ano de 1986, se eles seguirem essa linha de passar um ano a cada temporada. E a gente pode observar que nesse quadro tem alguns filmes que estão em destaque, como O Livro de Henry, A Chegada, Ghost, O Outro Lado da Vida e muitos outros. A referência que mais chama atenção de primeiro momento é O Livro de Henry, que é um filme que conta a história de dois irmãos criados por uma mãe solteira, e facilmente a gente já consegue assimilar a história do Will e da Eleven como dois irmãos, e a mãe solteira seria a Joyce. E no filme a gente vê uma passagem que o Henry tem uma convulsão, porque eles descobrem que ele tem um tumor, o que pode dar algumas pistas do enredo do Will, o que pode significar que talvez ele não tenha se livrado totalmente do Upside Down, ou que ao menos tenha deixado algumas sequelas pelo que ele experienciou na segunda temporada. Só que o problema é que nesse filme o Henry acaba morrendo no final. A gente sabe que Stranger Things sempre trabalha com uma morte bem impactante na temporada. Será que a gente vai ver a primeira morte das crianças desse grupo que a gente é tão apegado? Eu espero que não, mas se a gente pensar bem, o Will, ele foi um dos poucos que teve um contato mais aproximado com o Upside Down e acabou não morrendo. E em toda a temporada a Joyce sempre perde alguém que ela ama, como o Hopper e também como o Bob. Essa história também encaixaria para Eleven, já que ela perdeu seus poderes, e no meu vídeo de previsões eu falei que existiria a possibilidade do Dr. Owens ajudar a Eleven da mesma forma que ele ajudou o Will, só que isso que aconteceu com a Eleven não parece tão grave quanto o que o Will experienciou. E se a gente reparar bem também, nessa última temporada ele foi o que mais se afastou do grupo. Só que também é válido ressaltar que esse filme ele tem um risco, o que pode significar que eles não utilizaram essa referência, eles podem até ter tido a ideia e não utilizaram, ou simplesmente pode ser que eles utilizaram até o momento que eles tinham escrito. A gente não tem noção de quando que essa foto foi tirada para saber se foi uma referência utilizada ou se foi uma referência descartada. Outra referência que também é válido ressaltar e que pode colaborar com isso que eu tô falando é o filme Sociedade dos Amigos do Diabo. E nesse filme o protagonista, o Bill, ele acaba desconfiando dos pais e dos amigos depois que um amigo dele morre, porque ele acredita que eles querem omitir o que aconteceu ali na sociedade. E se de fato acontecer do Will morrer, é bem capaz que eles queiram omitir tudo isso, até porque a gente tem que lembrar que toda essa questão do Upside Down é um experimento secreto do governo, e pode ser que a Eleven não aceite muito bem, e não é só aí que ela tem essa semelhança com o protagonista, porque tem uma passagem muito importante nesse filme em que o protagonista ele não se sentia encaixado na sociedade, ele até tinha algumas ilusões, ele acabava questionando um pouco da sanidade dele, e a gente tem que lembrar que essa temporada vai ser a primeira vez que a Eleven vai ser introduzida
na sociedade. Na terceira temporada, ela foi ali no shopping, mas ela não podia sair legalmente falando, então pode ser que a gente veja momentos talvez de Eleven na escola, como que ela foi inserida na sociedade, e a gente sabe que ela é uma criança diferente, então é bem capaz dela realmente não se sentir encaixada ali, e talvez ela de fato tenha ilusões que a gente já vai falar aqui, tem relação com o Hopper, ou até mesmo o Dr. Brenner, como a gente viu na segunda temporada. Até porque outra referência que também tá nessa lousa e que pode mostrar pra gente como que a Eleven vai se comunicar com o Hopper e descobrir que ele tá vivo é Ghost do Outro Lado da Vida, que conta a história de um casal apaixonado, que é o Sam e a Molly, só que o Sam, ele é morto em um assalto, só que o seu espírito descobre que a Molly corre perigo, e aí ele pede ajuda para um médium para se comunicar com ela e alertar que ela corre esse perigo. Em Stranger Things, essa referência não precisa ser sobre um casal apaixonado, pode envolver amor, mas o amor de pai e filha, e talvez como o Hopper sabe que a Eleven consegue se comunicar à distância, talvez ele tente lá da Rússia, até porque ele vai estar lá na Rússia, ele provavelmente vai descobrir algumas coisas do experimento e pode descobrir que a Eleven corre um grande perigo, e aí ele tenta alertar. Eu realmente acho que ele vai ter a ajuda de alguém na Rússia, a gente já vai falar dele, inclusive tem outras referências que podem falar bastante sobre o arco do Hopper, e talvez no meio desse experimento tenha uma forma da pessoa conseguir se comunicar com a Eleven e não ao contrário, da mesma forma que o Dr. Brenner fez na segunda temporada, que até hoje a gente não tem a confirmação se aquilo era uma ilusão feita pela Eight, mas se a gente vê isso acontecer, é bem capaz disso confirmar que de fato o Dr. Brenner tá vivo. E eu vou mais além, eu realmente acredito que ele esteja por trás de tudo o que tá acontecendo na Rússia. Eu sei que teve a cena dele possivelmente ter sido morto pelo Demogorgon, mas eu não acho que eles utilizariam ele na segunda temporada se não tivesse algo a mais aí. E falando nos vilões, eu não posso deixar de falar de outra referência, que é o Exterminador do Futuro 2. A gente sabe que na temporada anterior, o primeiro filme do Exterminador do Futuro foi utilizado como referência, tanto ali nos choques quanto no próprio Grigori, pela personalidade dele, o modo que ele opera, e o mais interessante dessa referência é que no primeiro Exterminador do Futuro, o T-800, que foi interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, ele era o vilão, e já no segundo filme ele vira um mocinho e ele é enviado para ajudar o John Connor contra o T-1000, que é um novo robô melhorado e enviado para matar o John Connor porque ele era a salvação da humanidade. Mas essa referência pode dizer muito sobre o Grigori possivelmente mudar de lado na quarta temporada para salvar a Eleven, já que possivelmente ela é a chave de tudo. E o mais interessante é que a Sarah Connor odeia e não confia no T-800 por razões óbvias, por causa do primeiro filme, o que pode revelar muito sobre como vai ser a relação do Hopper com o Grigori e a Eleven. Ele pode até saber que ele é importante ali para manter ela salva, mas a gente sabe que eles não tiveram uma boa relação na temporada anterior. O que possivelmente significa que o Hopper vai ter alguns aliados russos. Quando saiu o teaser da quarta temporada de Stranger Things, eu cheguei a falar que possivelmente o Hopper poderia ter um aliado ali na prisão, e eu chamei a atenção para um militar que tem muito destaque nesse teaser, e eu acredito que talvez ele seja o aliado, e também por causa de outras referências desses filmes do quadro. A gente sabe que os irmãos Duffer amam referências de Stephen King, o próprio It é uma grande referência desde a primeira temporada, e nessa quarta as referências a Stephen King ficam mais fortes ainda, porque outra referência que a gente vê nesse quadro é A Espera de um Milagre. É um dos meus filmes favoritos até hoje, e nele conta a história de um policial, o Paul, que é interpretado pelo Tom Hanks, que acaba criando uma empatia pelo Coffey porque ele realmente acredita que ele é inocente, que ele foi preso injustamente. Então nesse caso possivelmente um militar seria esse policial aliado do Hopper. Outra referência também é o filme Um Sonho de Liberdade, em que Andy passa anos na prisão por um crime que ele não cometeu, mas ele acaba se adaptando ao lugar depois de sofrer bastante. E o mais interessante dessas duas referências é que conta a história de prisioneiros que foram presos injustamente, como é o caso do Hopper, e a gente sabe que ele não vai necessariamente passar anos lá na Rússia, mas um ano é o suficiente para ele criar aliados e também se adaptar ao ambiente. E o mais importante no filme Um Sonho de Liberdade é que o nosso protagonista, interpretado
interpretado pelo Morgan Freeman, consegue escapar no final. Ou seja, as duas referências podem dar boas pistas da conclusão do enredo do Hopper. A primeira seria que ele morreria no final, mas eu sinceramente acredito que os Duffer não teriam coragem de fazer a gente passar pelo que a gente passou na última temporada, mesmo que a gente já tinha ali uma pontinha, acreditava que ele não tinha morrido, ainda assim, acho que seria muita maldade se isso acontecesse. E a outra possibilidade é que ele fuja ali do local que ele tá na Rússia, o que eu acredito ser mais provável. Outra referência que também vale prestar atenção é o filme A Mosca, não pela parte que o cientista se transforma numa mosca pela fusão, mas pelo experimento em si, que se tratava de um teletransporte, e talvez essa referência explique pra gente como que o Hopper foi parar na Rússia. Em entrevista, o ator Joey Carey, que interpreta o Steve em Stranger Things, ele falou que essa quarta temporada de Stranger Things está ainda mais sombria que os anos anteriores, o que pode significar muito para outra referência, que é o filme A Chegada. Mesmo que a última temporada tenha demonstrado a possibilidade do fim do Monstro das Sombras, seja na sua forma figurativa e gosmenta, ou na sua forma ali do Upside Down, pela cara do Dr. Owens, ele sabe que não acabou realmente. E como a gente viu ao longo dos anos, os monstros em Stranger Things foram se intensificando, e mesmo que na Rússia apareça o início do experimento, já que eles mostraram ali o Demogorgon, isso pode dar uma boa pista do retorno do Monstro das Sombras. A gente tem que lembrar que em certo momento da terceira temporada ele chega a falar pra Eleven que tudo foi construído pra ela e que eles iam terminar com tudo, ou seja, aí já confirma que ela tem grande importância em tudo que tá acontecendo no Upside Down e a possibilidade do nosso mundo acabar. Outra referência que vale ressaltar aí também é o filme Extermínio, em que fala que uma sociedade foi transformada em zumbis e eles precisam chegar em um campo militar distante, o que talvez pode ser sobre as pessoas que o Monstro das Sombras de forma física transformou, que eles tinham uma similaridade com zumbis. O fato é que a gente sempre viu os monstros de Stranger Things como a grande ameaça, mas se no final das contas a ameaça realmente não é a gente, porque o Dr. Brenner, ele começou todo esse experimento como uma arma militar. A gente não pode esquecer a origem da série, e lá no início a gente viu ele fazendo vários experimentos com a Eleven, e um deles foi justamente interceptar a conversa de russos. E sempre teve um medo dos russos descobrirem isso, porque quando o Dr. Owens explica pra Nancy e pro Jonathan que o experimento em si não era ruim, mas se caísse nas mãos erradas como dos russos, poderia ser um grande problema, que é exatamente onde a gente se encontra agora na quarta temporada. Inclusive, uma das principais teorias com o final da terceira temporada, principalmente com o desaparecimento do Hopper, é que Stranger Things passaria a trabalhar com passagem no tempo ou diferentes formas do tempo, e talvez isso explicaria como ele foi parar na Rússia. Em A Chegada, que é uma das referências, essa relação do tempo é explorada, em que uma ação no futuro pode resolver algo do passado ou do presente, e por isso talvez o Dr. Owens tenha ficado espantado no final da terceira temporada, porque ele sabia que o experimento tinha dado certo de alguma forma, ou estava em algum estágio bem similar ao que a gente viu na segunda temporada, e que ele tentava esconder tanto. E talvez a única solução seja explodir tudo, ou o experimento dê tão errado que tudo se exploda, e aí teria o marco do que foi Chernobyl em 1986. Dark, também na Netflix, já tinha demonstrado que os eventos de Chernobyl mudou completamente o tempo como a gente conhece, e talvez isso seja explorado na quarta temporada de Stranger Things. São muitas referências, a gente ficaria horas, dias falando de todas as referências que estão aí na lousa, mas a gente não sabe ao certo quais foram utilizadas. Algumas podem ser utilizadas de forma bem sutil ao longo da temporada, mas a gente só vai ter certeza delas quando a Netflix der pistas pra gente, trazer um trailer pra gente entender como que vai ser direcionado o enredo da quarta temporada de Stranger Things. Mas deixem nos comentários se vocês gostaram dessas teorias, vocês acham que pode acontecer, teve alguma outra teoria que você criou ao longo desse vídeo? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!